Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rico na Bolsa. E hoje eu vou trazer para vocês uma atualização aí do preço teto do Banco do Brasil. Porém, eu vou fazer de uma forma um pouco diferente aqui para vocês. Eu tô cansado desse negócio de ficar colocando um monte de coisa aí antes e tentar enrolar vocês para lá no final eu vou dizer no último minuto: esse aqui é o preço teto. Vocês vão ficar ansiosos para saber o preço teto do Banco do Brasil. Eu vou fazer diferente, fazer primeira coisa aqui que eu vou trazer para vocês vai ser o preço teto e vai ser agora, nesse exato momento. Já vou mostrar a planilha aqui para vocês. Então bora lá, vamos lá para a planilha. Então é o seguinte, o que temos aqui, a cotação fechou hoje em 26,70, a máxima aí dos últimos 12 meses em 28,71, a mínima 21,14. O banco vem caindo nos últimos 30 dias aí 1,59%, deu uma recuperadinha aí nos últimos 7 dias. Mesmo assim, aí o dividend yield está bem elevado. O preço-lucro do banco em 4,43, um ótimo preço-lucro. Isso quer dizer o quê? Se você vai pagar para cada R$ 1 de lucro do banco, você está disposto a pagar 4,43 reais. É um ótimo pé. Preço sobre o valor patrimonial de 0,88. Aqui que começa aí a questão sobre o preço teto. Então todo mundo, o preço teto ele é bem divulgado, né? Principalmente para quem almeja receber dividendos. É uma das coisas que você precisa usar, talvez, para você selecionar uma boa ação pagadora de dividendos. E o lucro projetado do Banco do Brasil, o banco ele divulgou aí uma projeção de 37, 40 bi, se eu não estou enganado. Depois eu vou estar mostrando para vocês, agora não lembro exatamente. Mas a projeção mais baixa é 37 bi. Aqui a gente tem ó, o lucro líquido ajustado aí entre 37 e 40 bilhões. Por que que a gente precisa saber disso? Se vocês acompanharam o vídeo aqui, um dos últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal, a gente precisa saber do lucro, a projeção de lucro para esse ano, para a gente entender quanto que o banco vai pagar de dividendos. Se eu colocar essa projeção aqui de 37 bi, no primeiro TRI o banco lucrou 9,5 bilhões. Se a gente fazer uma conta básica aí, bem básica, aquelas contas das mais básicas, 9 vezes 4, 38 bi. Se ele lucrar a mesma coisa aí nos próximos 3 trimestres, 38 bi. Aqui eu estou jogando aí um valor de 37 bilhões. Esse seria o lucro projetado, né? O site aqui que atualiza a planilha, essa planilha aqui é automática, tem algumas coisas que eu coloquei, como por exemplo o lucro e esse lucro projetado aqui, lucro por ação projetado. Então eu projetei esse 6,48 aqui, mas vamos ser um pouco mais conservadores. Quanto mais conservador a gente for, maior a nossa margem de segurança, caso venha acontecer algum problema com o lucro do banco. Temos aí, então, um lucro de R$ 6 por ação. E se eu sei quanto que ele vai lucrar por ação, eu vou saber quanto que ele pode pagar. Atualmente, o Banco do Brasil tem um payout de 45%. Dessa forma, para a gente receber aí 6% de dividendos, o lucro, Que lucro, cara. Entendo, mano. A cotação. a cotação é de R$ 45,23. Para 7%, R$ 38,76. 8%, a gente tem aí R$ 33,92. 9% até R$ 30,15 e 10%, então R$ 27,14. É a cotação que o banco se encontra atualmente, né? 26,70, ele está abaixo de 27. Então ele dá essa margem para a gente. Então pelo menos aí uns 9 a 10% a gente tem uma garantia aí desse ano dependente. Vamos ver aí de acordo com o resultado que vai sair daqui um mês mais ou menos, a gente vai ter
o resultado do Banco do Brasil. Então, fiquem atentos. A gente precisa estar atento às ações, aos resultados. Não adianta só. E é uma coisa que eu tenho um pouco assim. Eu fico meio frustrado porque o pessoal só fica falando: o banco pagou 12% de dividendo, o PL é isso, o PVP é isso, o banco tá barato. Mas e o resto? E o restante? Tem que entender o que está acontecendo com o banco, o que está por trás desses números, o que está por trás do P sobre VP, por que, que o banco hoje tem um P sobre VP de 0,88? Porque é estatal, porque tem o risco político, porque final do ano que a gente vai ter aí a troca do Roberto Campos Neto, aí, presidente do BC, no final do ano, a gente tem meio que uma incerteza, uma insegurança sobre a taxa de juros. Então, assim, tudo isso está colocado aqui no Banco do Brasil. Por isso que normalmente ele é cotado aí abaixo do seu valor patrimonial. Então, agora que você já sabe aí o preço teto do Banco do Brasil, o preço teto projetivo, não é o preço teto do Bazin, que pega o histórico dos últimos 5 anos. Esse aqui é o preço teto projetivo. Quanto aí que o banco pode pagar de dividendos nesse próximo ano. Então, se ele lucrar aí 6,3 com um payout de 45%, vai ficar próximo a R$ 3 aí por ação de proventos, jogando baixo. Agora que eu já falei para vocês o preço teto, eu sei que talvez eu tenha demorado um pouco, mas é porque eu estava explicando para vocês o porquê desse preço teto, e não é só jogando números para vocês. Muita gente vende essas informações e eu tô aqui trazendo isso para vocês na tranquilidade. E já que eu trouxe essas informações aí para vocês, eu gostaria muito da colaboração de cada um. Deixasse aqui a sua inscrição no canal. Bora a meta de 1.000 inscritos. E depois que a gente fazer os 1.000 inscritos, bora dobrar essa meta. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados de forma bem rápida aqui para vocês. Primeiro tri aí o Banco do Brasil, ele teve um lucro aí de 9,3 bilhões, um crescimento de 8,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto que as previsões para crédito de liquidação duvidosa, elas se mantiveram aí na casa de 1,9 bi no primeiro tri de 24. No quarto tri aí essas provisões tinham ficado na casa dos 2,1 bi. O banco teve poucas perdas aqui com imparidade, enquanto que essa provisão aqui de risco de crédito de liquidação duvidosa, ela ficou na casa dos 10 bi. Ao ano aí um aumento de 141. Enquanto que aqui no primeiro TRI de 23, o banco vinha com um crescimento bem alto, né, de quase 17% em sua carteira de crédito ampliada. Ele começou a ter uma queda a partir do segundo TRI, terceiro TRI, ele acabou estabilizando aí num crescimento de 10%. No quarto TRI também em 10,3%. Ele acabou estabilizando nos últimos 12 meses. Os últimos 3 trimestres, o crescimento ele ficou estável em 10% da sua carteira de crédito, que é um ótimo crescimento para o tamanho do Banco do Brasil. Enquanto que a qualidade do crédito também está se mantendo em bons patamares, abaixo do sistema financeiro nacional, ficando aí na taxa de 2,9%. Enquanto que a cobertura, as provisões estão aí em 196% do seu risco de crédito, acima do sistema financeiro nacional. E as projeções para o banco esperava aí um crescimento entre 8 e 12. No primeiro TRI ele acabou crescendo 9,5%, carteira de crédito um crescimento de 6 e 10% para a pessoa física, não atingiu a expectativa de 6%, mas ficou bem próximo a isso. Quanto às empresas, uma expectativa de 7 e 11, também não chegou aos 7%, mas ficou próximo a isso. Cresceu pouco acima da carteira de crédito do agronegócio. Carteira sustentável também cresceu um pouquinho acima do que se esperava. A margem financeira bruta ficou muito acima, praticamente 10% acima do que se esperavam. E as provisões de crédito de liquidação duvidosa ficou entre 30 e 27 bilhões, enquanto que no primeiro TRI ficou na casa dos 8,5, menos 8,5 bilhões. Enquanto aí que a receita de prestação de serviços, eles esperavam crescer entre 4 e 8 e cresceu apenas 2,6. E também as despesas administrativas
eles esperavam um crescimento de 6 e 10%, eles conseguiram manter as despesas bem controladas aí abaixo da previsão em 4,9%. E o lucro líquido ajustado também, como eu falei para vocês, na casa dos 37 a 40 bi. Se multiplicarmos aí 9,3 vezes 4 que eu tinha feito antes com vocês, 9, 18, 27, 36, 4 vezes 3, 12, 37,2 se ele manter esse lucro do primeiro trimestre. Ao que tudo indica, se a carteira de crédito se manter bem estável com as provisões de crédito controladas, é possível sim o banco atingir esse lucro aqui de 37, 38 bilhões. Eu abri uma posição no Banco do Brasil faz pouco tempo. Eu tinha Bradesco e Santander. A minha intenção é vender Sambi 4, ficar apenas com Sambi 11, porque é melhor para vender opções. Então eu estou fazendo essas escolhas. Na maioria das ações aí, se eu puder, eu vou comprar as ações Unities ou as ações que tem mais liquidez aí nas opções. Como é o caso de BBDC4, TAE 11, BBSE3, Sambi 11. Caixa não tem muita liquidez nas opções. Transmissão Paulista também não, mas começou a ter um pouquinho mais nos últimos tempos. Rani, Banco do Brasil e a Lupar, a Lupi 11. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!